uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o programa Em Pauta e vamos conversar hoje sobre o fim da privacidade, aspectos positivos e, claro, também os aspectos negativos. Fim da privacidade porque realmente já não há mais segredos, tudo está revelado, especialmente através das redes sociais, dos mecanismos de comunicação. Então, sobre aquilo que é positivo, o que é negativo, o que tem feito bem, o que deve ser deixado de lado, é o que nós vamos conversar nessa noite. Estamos falando aqui diretamente dos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É aqui que a TV Canção Nova tem a sua sede na capital mineira. E aqui nos nossos estúdios, o nosso querido Frei Antônio Moser, sempre antenado nas novidades digitais. Ele que é doutor em teologia e também diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores, que sempre devem fazer a pergunta, mas essa dupla é muito corajosa, né? Vai abordar um tema como esse, da privacidade? Mas nós não somos bobos, nós sempre nos assessoramos bem. E é verdade, Frei Moser, e para essa noite nós temos a alegria de receber aqui pela primeira vez no nosso programa, com muito carinho, o doutor Alexandre Ateniense. Pois é, doutor Alexandre Ateniense, ele é formado em Direito Digital, vamos usar assim essa expressão, e também coordenador do curso de pós-graduação de Direito e Tecnologia da Informação da OAB de São Paulo e atua, obviamente, nesta área aqui na capital mineira. Doutor Alexandre, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite, Frei Moser. É um prazer estar no Em Pauta para debater uma pauta tão interessante como essa. Tá certo. E claro, como você já sabe, para nós começarmos o programa, vamos então à nossa matéria inicial para introduzir melhor o tema desta noite. Acompanhe, por favor. A internet faz parte da vida de praticamente todo mundo e todos nós estamos sujeitos ao fim da privacidade com os modernos recursos da tecnologia. Nossas ruas e casas aparecem na internet. A mídia social cresce vertiginosamente. A autoexposição voluntária não para de crescer. Em redes sociais, twitters e blogs, as pessoas contam como são, o que apreciam e postam milhares de fotos que narram diariamente o dia a dia delas. A vida pessoal agora é pública e a profissional está cada vez mais interligada à vida social. Aprendemos a nos comportar na rede como nos comportamos em público. A única maneira de sustentar a internet atual é abrir mão de alguma privacidade. Tudo que está na internet é público. Como viver então nessa era digital vigiada 24 horas por dia? Como agir para não se tornar vítima ou refém da tecnologia? O fim da privacidade é bom ou ruim? Ou melhor, existe direito à privacidade? Fim da privacidade. Aspectos positivos e aspectos negativos no Em Pauta desta noite. E talvez em casa você esteja se perguntando, realmente não é o Em Pauta debatendo sobre esta questão tão importante, porque nós realmente estamos antenados no que anda acontecendo por aí, professor. Especialmente escolhemos o tema dessa noite, eu com o Frei Antônio Moser, justamente por conta dessas últimas notícias, né, nos últimos meses, que fez o mundo começar a pensar um pouco diferente com relação à informação, que é a pessoa do presidente norte-americano, Barack Obama, que justamente vem sendo acusado, né, de alguma forma, de não somente invadir sistematicamente aí a privacidade dos norte-americanos, mas pior, né, de outros países, e diga-se de passagem, aqui também no nosso Brasil. Então aí já vem a primeira pergunta, por favor. Será que, ou até que ponto essas acusações em relação ao presidente, elas têm fundamento? E por outro lado, nós estaríamos aí vivendo, quem sabe, uma espécie de, realmente, Big Brother, o grande irmão aí, onde ninguém mais consegue fugir desse mecanismo de controle, e como estamos percebendo, meu Deus do céu, é impressionante, cada dia mais sofisticados.
É verdade, eu acho que essa preocupação ela procede, sobretudo porque se a gente for imaginar que a internet hoje é um meio de comunicação que superou rapidamente outros que já existiam há muito tempo, e existem empresas, sobretudo norte-americanas, que detêm grande parte dessa infraestrutura, que coletam diariamente informações cedidas gratuitamente pelos cidadãos, e essa infraestrutura está toda armazenada nos Estados Unidos. Consequentemente, nós temos que entender que essas empresas que dominam a internet, o objetivo delas é propagar marketing digital. Então, para elas, a informação tem um valor inestimável. O fato de ter sido vazado essas informações significou dizer que essas informações pessoais, privadas, inclusive de cidadãos brasileiros, tinham algum interesse comercial para determinadas empresas e mesmo para os países tomar ciência e monitorar todas as atividades. O conflito que se instaura em relação a esse aspecto é o fato de que o Estado brasileiro, nesse caso, está incapacitado, de certa forma, de exercer a sua soberania, de exercer o controle sobre a efetividade da legislação brasileira, porque no mundo digital acaba prevalecendo os interesses comerciais dessas empresas que estão dominando a infraestrutura, coletando essa informação e submetendo não à legislação nacional, e sim aos termos de serviços com interesses comerciais que acabam prevalecendo. Daí o conflito. Perfeito. Sim, Frei Mose. É interessante o ponto de partida do nosso doutor Alexandre. Eu já tinha pensado um outro ponto de partida. Ele já pegou o ângulo comercial. E, no meu modo de entender, o ângulo comercial é fundamental e a gente tem que estar antenado. O que se quer é vender algo, não é? Sim. Muito bem. Mas existe um outro aspecto que é também o de dominar. Obtendo as informações sigilosas de um país sobre o outro ou de uma pessoa, você, por assim dizer, tem ela com a faca no pescoço. Ou seja, a hora que eu quiser, eu mato você. Então, seriam dois ângulos diferentes. Um que vai nessa linha de exploração comercial e outro na linha de criar mecanismos de agressão. Não é? Você tem armas secretas que você a qualquer momento pode acionar. Agora, exatamente, professor, é interessante uma coisa no que o senhor dizia aí, e o Frei Mose agora complementa desse outro lado. Quer dizer, hoje nós temos na internet também uma coisa muito interessante, são os serviços gratuitos. Quando você olha na questão de telefonia celular, por exemplo, são vários mecanismozinhos ali de conversação, não é, de diálogo, com envio de fotos, com envio de vídeos, etc. Gratuito. Mas aí, no outro dia, escutando alguns especialistas nessa área, eles diziam o seguinte: olha, se você usa um serviço gratuito e não sabe qual é o produto é você. Porque através dessa gratuidade aí, eles têm um mecanismo de controle, um mecanismo de vendagem, um mecanismo realmente de tomar conta, de vigiar a sua vida, onde você vira o produto. Padre Hamilton, de gratuito não existe absolutamente nada. Porque o produto que se almeja é justamente a informação sobre as preferências pessoais de cada pessoa. É interessante dizer que até o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que há uma relação de consumo entre os usuários de uma rede social e a empresa que presta esse serviço supostamente gratuito. Por quê? Porque incide a remuneração. A remuneração, nesse caso, ela é indireta. O serviço é fornecido gratuitamente, mas o que a empresa quer? Ela quer tráfego de pessoas acessando e colocando informações acerca das suas preferências, porque com base nas palavras-chave que são inseridas sobre essas preferências, é que ela vai selecionar os produtos que vão aparecer nas páginas que vão ofertar serviços, produtos direcionados, já que elas são empresas de marketing digital. Nós estamos caminhando, então, para uma nova maneira de anúncio, uma nova maneira, mais do que isso, de colher as informações do público que eu quero, do produto que eu quero vender. Quer dizer... A partir das informações cedidas pelo próprio usuário.
Então, é um marketing digital direcionado de acordo com as informações que o próprio usuário publica acerca de si próprio. Com isso, há uma seleção, há um cruzamento de referências sobre as palavras-chave e, consequentemente, aparece na página da rede social uma propaganda, que é o link patrocinado, que é a maior fonte de receita dessas grandes empresas, para poder dizer, olha, isso aqui pode te interessar, porque você acabou de colocar a publicação de algum assunto relacionado com Mas esse antes tema. ainda de passar a questão da patologia, o Frei Moser, que é muito interessante, por outro lado, isso não, até que ponto isso é lícito, professor, ou não? Por exemplo, uma pessoa que está nos acompanhando diz, não, faço uso desse mecanismo, me comunico com A, B, C ou D, mas ali vou colocando informações, preferências, etc. E com isso vou me tornando esse potencial consumidor, porque no fundo é o que nós nos tornamos, Sem não é? dúvida. Consumidor. Mas até que ponto isso é lícito ou não é lícito? Olha, todo serviço dessa natureza se submete a um termo que o usuário tem que ler antes de entrar nessa rede social. Só que ninguém lê. Normalmente não Ninguém lê. Então, se Em os usuários letrinhas, sim. pequenas, Mas, etc. né? Então, por exemplo, um vídeo no YouTube. Se a pessoa tomar ciência de que o Google ele pode fazer o que ele bem entender, que ele vira titular desse vídeo, ninguém talvez iria publicar com tanta quantidade como existe. Então, esse é um detalhe. Agora, obviamente, existem cláusulas nesses termos de serviço que são nulas pela legislação brasileira. A pessoa tem que ter o controle sobre a sua imagem, sobre a sua reputação. Se existe algum conteúdo que está sendo publicado pela sua biografia digital, que não foi ela que publicou, e sim terceiros, que muitas vezes contém fatos desabonadores, ela tem o direito de retirar esse material da internet. Agora, professor, ainda me permita, por favor, e você que está em casa, fique muito atento a isso, porque realmente é uma questão muito interessante. Todas essas grandes empresas hoje são americanas. Vamos falar de forma bem explícita. Quando você pega um Google, Facebook, Amazon e etc., são empresas eminentemente americanas, que o governo tem o poder de interferir nas mesmas. E aí, com isso, o governo se torna, porque elas estão no mundo inteiro, inclusive no nosso Brasil, obviamente, com o governo norte-americano acaba se beneficiando disso. Ele se beneficia porque nos Estados Unidos não precisa, por exemplo, requerer uma ordem judicial para obter informações acerca de um cidadão estrangeiro. Não é o mesmo tratamento que se dispensa ao cidadão norte-americano. No caso, ele teria que ter uma ordem judicial. Então, se o governo norte-americano quer fazer alguma tortura psicológica ou quer saber a fundo sobre as preferências do cidadão brasileiro, ele pode simplesmente solicitar essas informações, supostamente dizendo, tem um problema aqui que pode ser terrorismo, o que seja. As empresas acabam cedendo essa informação sem que o próprio usuário saiba, sem que o próprio governo brasileiro, o Estado brasileiro esteja soberano, ou seja, conseguindo efetivar o exercício das suas leis dentro da sua população, porque essas informações acabam estando armazenadas dentro de outra infraestrutura. Nós vamos voltar a isso, tem muita coisa aí, minha gente, para a gente conversar. Realmente o negócio é muito interessante e nós precisamos estar, não é a linguagem digital, né, antenados em tudo isso. Agora, o Frei Antônio Moser, conjugada a essa problemática aí, nós não estaríamos aí diante de um fato talvez inegável, que é a violação aleatória da privacidade, mas que vai alimentando pouco a pouco, parece que uma certa patologia. O que o senhor acha? Muito bem. A primeira coisa que eu chamaria a atenção, existe desde sempre o chamado segredo profissional. Já no juramento de Hipócrates, lá para trás, não é o segredo profissional. Não vou revelar nada do meu paciente. Depois isso passou naturalmente para a igreja, por exemplo, a confissão, claro, aos médicos, psicólogos, psiquiatras. Então você já tem advogado, você tem uma preocupação em manter a privacidade. Acontece o seguinte, que na medida em que nós vamos caminhando para a perda do respeito ao outro e vamos alimentando, como que eu iria expressar, nós vamos alimentando uma certa, é mais do que rivalidade, um antagonismo, não é? Você vai criando desconfianças, não é? E a criança desde pequenina já, cuidado com o filho do vizinho, você não pode, quer dizer, nós vamos sendo criados dentro de um contexto onde a desconfiança é que reina, quando deveria ser o contrário.
eu tenho que confiar no outro. E até como Jesus diz, amar os próprios inimigos. E como é que você vai amar? Você lança para o mundo inteiro algo de pessoal, né? Mesmo sem interesse econômico, mas para desmoralizar ou simplesmente para ridicularizar uma pessoa. Você pode matar literalmente uma pessoa através dessas informações. E é isso que eu chamaria atenção. O quinto mandamento, ele mudou totalmente o sentido. Não é mais pegar e dar um tiro ou ministrar veneno, uma dose de veneno. Não, não. Você mata pela imagem. Basta soltar uma imagem, você acaba com uma pessoa, acaba com uma instituição. E muitas vezes há uma exploração nesse sentido para desmoralizar certas instituições, então você lança mão justamente desses meios, não é, de comunicação. Isso é um crime, isso é uma patologia. Você vai criando uma certa desconfiança que existe em uma semente de desconfiança em nós, mas você vai alimentando a serpente venenosa, não é? E o outro é meu inimigo. Ou é objeto, eu faço dele ou dela o que eu quiser. Está nas minhas mãos. Tá certo, Primoso. Olha, nós vamos para a nossa primeira parada, tomar um fôlegozinho, não é? Porque tem muita coisa ainda para a gente conversar e realmente o assunto é sério, é polêmico, é curioso e nós precisamos estar atentos a isso, porque senão simplesmente nos tornamos inocentes úteis nas mãos de pessoas que podem fazer aí até da nossa vida, da sua vida, o que bem lhes aprouver, tá certo? Rápido intervalo. E já já nós estaremos de volta com o programa Em Pauta.